Salve, pessoal. É um dia muito especial para mim receber um amigo, uma pessoa que eu admiro muitíssimo, e eu sei que aqueles de vocês que já o conhecem compartilham comigo esse sentimento. E os outros, daqui a pouco, vão ter motivos para admirá-lo também. Cláudio Ferraz, doutor Cláudio Ferraz, como manda a lei. Doutor Cláudio Ferraz, delegado da Polícia Civil do Rio de Janeiro, que é uma das pessoas mais importantes no esforço tremendo de contenção, prevenção e punição juridicamente conduzida das milícias, dessas forças de degradação que atuam aqui, não apenas das milícias, né? Mas o Cláudio foi sempre uma referência e um líder no combate a esse mal. Tem gente que usa até, é uma metáfora desagradável, mas tem o seu sentido, fala em câncer, por conta dessa capacidade de se multiplicar, metástase, de se infiltrar, né? Com metástase, né? Pelo tecido do Estado, particularmente. Cláudio Ferraz, além de delegado e ter sido titular da DRACO, enfrentando, portanto, as milícias por muito tempo, atuou também na antissequestro, então acompanhou as dificuldades, os desafios, os problemas mais complicados do Rio de Janeiro na área de segurança pública. Depois esteve na ESG, na Escola Superior de Guerra, por fim atuou também no município, na área dos transportes, né, alternativos, buscando disciplinar essa área. E eu conheci e acompanhei o trabalho do Cláudio durante muitos anos. Até, não vou me estender porque o entrevistado é você, mas é importante que as pessoas saibam que até 2006, até dezembro de 2006, as milícias não eram combatidas no Rio. Havia quem dissesse que elas eram autodefesa comunitária, eram formas benignas de auto-organização popular, e que eram até uma solução, não um problema. Mas a partir de, enfim, alguns eventos, isso já é conhecido, finalmente as milícias se converteram no que elas são, efetivamente, um mal e um mal maior, um foco tremendo de criminalidade, problemas, etc. E o Cláudio foi o primeiro policial civil com esse status, né, delegado titular, a priorizar esse enfrentamento e a começar a fazer esse trabalho. Então, Cláudio, conta pra gente essa história. Bom, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. E você acompanhou bem de perto a evolução de uma série de projetos. Programa Delegacia Legal, onde se procurou dar uma reformulação da atividade policial civil, das delegacias, enfim, um esforço que vinha se desenvolvendo há alguns anos, no sentido de dar um aperfeiçoamento para se melhorar a capacidade de enfrentamento. Eu também, foi um período que eu tive a oportunidade de participar, né? O Carlos Alberto de Oliveira, os projetos da modernização da polícia técnica, enfim, esses esforços todos. E que contribuíram realmente também com o momento quando eu assumi a DRACO. Então foi uma evolução bem concatenada, né? Foi uma corrente que ajudou bastante. Se vinha desenvolvendo uma série de aperfeiçoamentos na atividade de polícia civil, vinha se buscando conhecimento no sentido de se empregar novas técnicas, enfim, de nós sairmos daquele dia a dia da delegacia, de fazer o registro, desenvolver aquele processamento rotineiro. Eu tive a oportunidade de participar de algum desses eventos, agregar conhecimento nesses programas de modernização, nessas buscas de informações. E no mundo já se via, naquele esforço de buscar informações para se aplicar no desenvolvimento daquelas propostas de modernização, a gente via no mundo uma série de situações, como, por exemplo, a especialização da área de polícia judiciária para o enfrentamento ao crime organizado, as técnicas de resgate de reféns, as técnicas de
de investigações anti-sequestro, enfim, uma especialização que eu, no meu dia a dia, quando eu entrei na polícia em 1994, nós não tínhamos. Era tratado o crime comum como crime organizado, era tudo uma coisa absolutamente tratado de uma forma simplória, vamos dizer assim, e rotineira. Eu tive a oportunidade de ir para anti-sequestro. Lá comecei a desenvolver um trabalho, participei de várias operações, vários trabalhos naquela época. E, em decorrência disso, eu fui convidado para assumir a Delegacia de Repressões às Ações Criminosas Organizadas, a DRACO. Quando eu assumi a DRACO, e é interessante para se entender esse contexto, quando eu assumi a DRACO, eu vi uma delegacia como se fosse uma delegacia distrital comum, com atribuição de combate ao crime organizado. Quando eu cheguei na DRACO, eu vi um cartório se fazendo uma investigação de inúmeros tipos penais, alguns que não tinham absolutamente nada a ver com a questão de crime organizado. Então, na verdade, a DRACO ela funcionava como uma especialização para fazer uma justificativa de uma exigência da lei da época, a lei de combate ao crime organizado, as organizações criminosas, que aí preceituava a necessidade de se ter uma unidade especializada. Mas ela funcionava como uma delegacia distrital comum, com a mesma forma de atuar, sem uma integração próxima, bem íntima com o Ministério Público, sem uma integração com o Poder Judiciário, sem integração com outras instituições que são fundamentais para combater esse tipo de fenômeno. Como diz um amigo meu, tomando sopa com garfo, né? Tomando sopa com garfo vai vazar, né? E o prato não esvazia. Exatamente isso. Então eu me choquei com aquilo, além das condições absolutamente precárias de abandono. E, na verdade, a Delegacia de Repressão ela funcionava na prática como uma unidade para atender os interesses do chefe de polícia, do secretário de segurança, enfim, de quem estivesse no comando. Então nós tínhamos casos lá, inclusive, de apuração de casos de crimes de menor potencial. Enfim, não se tinha o mais importante, que é o principal no combate ao crime organizado, o foco. Tínhamos um volume enorme de investigações. Sim. Então, isso diluía o foco da equipe. Não tínhamos especialização, não tínhamos absolutamente nada. Ali a gente começou a desenvolver alguma coisa. E o interessante, e isso é bom enfatizar, o secretário na época era o Dr. Mariano Beltrame. Ele fez um comentário comigo na época que tinha uma juíza na região da Zona Oeste que estava saindo do fórum e encontrou um carro, uma caminhonete, não era viatura, com os camaradas encapuzados em cima com fuzis, fazendo um patrulhamento na área. Ela ficou assustadíssima, voltou para o fórum e comentou isso com ele, se não me engano, num encontro social. Enfim. E tinha lá, na época, o que seria um grupo paramilitar, inclusive que andava uniformizado, tinham emblemas e ostensivamente se apresentavam como um grupo de milicianos, policiais, que nas suas horas vagas saíam à noite para defender a população. Estamos falando de início de 2007. 2007, exatamente. Vamos voltar um pouco atrás. No final de 2006, nós vivemos inúmeros ataques, em tese, do tráfico, para, em tese, chamar a atenção para a evolução das milícias que estavam avançando nas suas áreas ou que se apresentavam como uma opção para o enfrentamento ao tráfico e já estavam ocorrendo, principalmente nos bastidores, uma série de enfrentamentos, porque a população em si pode até ser iludida por um bom tempo, mas o tráfico não. Ele sabia o que estava acontecendo e o que era aquilo. Que aquele grupo de milicianos, na prática, era uma evolução natural de um fenômeno criminal que vinha desde a época dos grupos de extermínio, da Polícia Mineira. A gente chamava Polícia Mineira. Polícia Mineira. Então é até interessante se conceituar bem o que é isso. Na época, há muitos anos atrás, não vamos nem voltar à época da colônia, que já existiam os quadrilheiros capitães do mato, essas questões já existiam desde a formação, a questão da segurança pública privatizada no Brasil, sempre foi dessa forma.
os coronéis das fazendas no interior, o interior totalmente abandonado. Enfim, nós tínhamos essas questões do crime comum ser enfrentado no olho a olho, dente por dente, como uma solução rápida dos coronéis nas fazendas, enfim, da eliminação de quem incomodava, quem detinha o poder, enfim, sempre tivemos aquela mão de obra paga para eliminar um desafeto, um criminoso que incomodava, enfim, essa coisa toda. Isso veio evoluindo e chegamos aos grupos de extermínio. Esses grupos de extermínio operavam a soldo, recebiam de quem tivesse condições de pagar e tivesse interesse para eliminar os desafetos, as pessoas que eles quisessem impedir de prejudicá-lo, enfim, que eles achassem que os estivessem prejudicando. Na verdade, o grupo de extermínio, ele cometia os homicídios, extorquia, roubava os botins de guerra, aquela coisa toda, mas eles não tinham interesse em domínio territorial. A Polícia Mineira já veio, mais ou menos, a gente pode conceituar, lógico que isso aí não é uma ciência exata, mas nós podemos conceituar como uma evolução do grupo de extermínio, numa época que a droga começou a ser um produto estável, de alta rentabilidade, e onde o próprio traficante que se estabeleceu para exercer aquela atividade vendendo o seu produto, lá pelos anos 70, mais ou menos 80, que foi o auge disso, a primeira geração dos grandes traficantes, dos barões das drogas aqui, esse pessoal, eles tinham domínio territorial. Então houve uma migração daquela mentalidade sem interesse em domínio territorial de grupos de extermínio para a Polícia Mineira, que ia lá extorquir esses criminosos que estavam enriquecendo. E foi uma coisa muito rápida. Mais adiante, esse grupo da Polícia Mineira percebeu que o domínio territorial era altamente lucrativo e começou, então, a se estabelecer e a exercer uma série de funções cobrando esse serviço. Diga-se de passagem, provocados pela própria insegurança que eles criavam. Não é? É interessante a coisa. Porque o traficante se estabelecia, eu imagino que em pressão, temperatura normal, o grande sonho de consumo do traficante era vender o seu produto sem enfrentamento, sem aborrecimento. Porque ele ia ter uma lucratividade e ia reduzir o custo. Afinal de contas, crime, principalmente crime organizado, o objetivo é lucro, são empresas criminosas. Aí o que acontece? Essas empresas criminosas, para se proteger e dominar o seu território, onde eles exerciam exclusivamente, pelo menos na origem, a venda do seu produto, que era a substância entorpecente, as drogas, a cocaína, a maconha, enfim, ele precisou se armar, se equipar, para se defender do assédio da concorrência, de outros traficantes, e, de certa forma, até da própria Polícia Mineira que vinha extorquí-los. Ok? Com as devidas proporções, enfim, que a própria Polícia Mineira se negociava. Foi aí que surgiram aqueles caderninhos do crédito que se pagava, houve aí uma série de negociações para ser recebimentos mensais, mas enfim, surgiram negociações espúrias para se manter aquela situação. E no meio dessas negociações, neste ambiente, surgiam sempre atritos. Esses atritos geraram uma série vamos dizer, de colaterais, de efeitos colaterais. Como eles estavam se armando de fuzis, de armamentos de alta potência, os enfrentamentos começaram a gerar balas perdidas e uma série de situações de estresse para a própria população. E uma corrida armamentista. Uma corrida armamentista, enfim, isso tudo vai se concatenando, tem uma lógica essa questão. Algumas comunidades começaram a se sentir violentadas e ameaçadas e partiram, em tese, na busca de se defender. E começaram a buscar o apoio de policiais que, nas horas vagas, reforçavam a segurança. Só que esses policiais, iniciando esse apoio, esse bico, esse suporte a essas associações, a esses grupos, percebeu que se eles assumissem o protagonismo, eles teriam condições de implantar uma série de fontes de rendas ali que iam superdimensionar o lucro deles. E assim aconteceu. As primeiras gerações que contrataram foram eliminadas, a maioria foi assassinada, principalmente em Rio das Pedras.
grupos de policiais assumiram e ali começaram a formatar laboratórios de uma série de serviços para buscar uma lucratividade. E descobriram o caminho das pedras. Qual é o caminho das pedras? Aquela região abandonada, e essa palavra abandonada é uma palavra que tem que ser muito analisada em relação a isso, abandono do Estado, essa região abandonada, que estava ali se submetendo a uma violência grande das disputas territoriais, das disputas pelo tráfico, da questão da criminalidade, ela buscou o quê? Ela buscou esse apoio e, por ser abandonada, uma série de serviços não eram prestados e foram habilmente apropriados por esses grupos, que começaram a se apresentar como Estado naquelas comunidades. A lucratividade foi enorme. E principalmente quando se criou o quê? O curral eleitoral. Então, naquele momento, se visualizou na nossa política uma oportunidade de se perpetuar no poder. Como? Negociando com quem estava dominando aquelas comunidades, que tinham poder bélico, tinham poder da força, tinham poder financeiro da arrecadação, informal, e tinha o controle de toda a população. A partir daí houve um alinhamento dos interesses de políticos formais com esses grupos. E a coisa passou, a partir daí, a evoluir. Na época que eu assumi a Draco, isso era perceptível, porque, como eu havia comentado com você, a gente, conforme vai estudando o que aconteceu no mundo inteiro, e a natureza humana se replica em qualquer lugar, nas estepes, nas montanhas, no Oriente, no Ocidente, aonde for, onde há abandono, o Estado é fraco, se estabelece, e existem demandas reprimidas que não são supridas para a população, vão surgir grupos criminosos se apropriando disso. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Absolutamente o que aconteceu. Quando eu assumi em 2006, estava tendo um enfrentamento subterrâneo muito grande entre o tráfico e as próprias milícias que estavam se ampliando. Naquele momento, existia uma simpatia enorme. A imprensa, todo mundo havia uma simpatia enorme, principalmente dentro das forças policiais, desculpa, nas próprias forças policiais, porque elas surgiam como uma oportunidade e um ganho até como se fosse uma empresa privada de segurança. Então existiam ganhos para uma determinada fatia de policiais e ganhos para outra fatia de policiais que exerciam as lideranças. Então, até de ascensão funcional dentro da própria polícia, porque ele tinha o poder político por conta do alinhamento com as forças políticas. Ele tinha dinheiro, enfim, ele tinha uma série de recursos que a grande maioria dos policiais também não tinha, mas esses policiais que não tinham esse domínio do negócio podiam participar como uma remuneração, como se empresa de segurança fosse, enfim. Então havia uma simpatia muito grande, até por conta do mito de que eles estavam vindo para combater o inimigo 01, que era o tráfico de entorpecentes e o criminoso comum, trazendo ordem àquelas comunidades. Uma falácia. Teve um enfrentamento enorme em 2006, teve uma série de ataques ao prédio da prefeitura, enfim, uma série dessas questões que aconteceram naquela época, pessoas foram mortas, enfim, inocentes mortos, uma verdadeira loucura, ataque a órgãos policiais, aquela coisa toda. Foi coincidentemente o início de um novo governo, se eu não me engano foi o primeiro mandato do Sérgio Cabral. Ele foi eleito em outubro de 2006. E tem uma questão interessantíssima, porque assim que assumiu o governador Sérgio Cabral, ele se posicionou como que iria fazer um enfrentamento muito firme às milícias, por conta até de uma resposta à população dos ataques na véspera da virada de 2006 para 2007. 2006 para 2007. Agora, o interessante é o seguinte, eu conversei com um político muito influente na época e foi dito o seguinte, que o político, a política formal, a política estabelecida, estava extremamente preocupada, porque
Esse rápido resumo que nós fizemos, desde a evolução dos grupos de extermínio, da Polícia Mineira, o estabelecimento do tráfico de entorpecente, quando se organizou o mercado do tráfico, enfim, essa evolução dessas organizações criminosas, essas empresas criminosas, o que aconteceu? Aqueles policiais que dominavam comunidades, que estavam se estabelecendo como lideranças de grupos milicianos, de paramilitares, oferecendo uma ordem ali, e naturalmente sendo remunerados em alguns serviços, mais do que justo, considerando o desgaste nas horas vagas de trabalho deles, sempre com as melhores das boas intenções. Eles, em determinado momento, quando eles perceberam que eles tinham capital, tinham armamento, quer dizer, eles tinham domínio da força, o monopólio da força, tinham apoio político, e eles negociavam esse apoio político com a política formal, não sei se poderíamos dizer assim, o político profissional. Ele se questionou, por que eu vou negociar, por que eu não me lanço diretamente? Por que eu não me lanço diretamente à própria política? Porque eu não vou ser um candidato a prefeito, eu não vou assumir cadeiras nas câmaras de vereadores, nas prefeituras, na Assembleia Legislativa, em Brasília. Por que eu não vou poder agregar mais essa posição na minha trajetória? Sem intermediários. Sem intermediários. Aí levantou uma luz amarela na política formal. Não tinha como concorrer. Não há como concorrer. Então se iniciou o quê? Uma política e um entendimento de que aquele nível das milícias, então, ostensiva, porque eram ostensivas, onde o policial, o agente do Estado, miliciano, carteirava como sendo um miliciano, porque ele dava, inclusive, alguns benefícios, trazia, inclusive, um certo poder político de dizer que era ostensivamente miliciano. Havia uma aceitação e uma simpatia enorme da sociedade em geral em relação à questão da milícia. E isso se transformou num perigo para a política formal, o que foi um grande provocador de se estabelecer uma estrutura de combate independente e prestigiado para o enfrentamento da questão das milícias. Isso é muito interessante, Cláudio. Muito. Eu vejo que não é levado em conta, isso é pouco conhecido. Não é, mas é fato. Sem dúvida. E é extremamente coerente esse raciocínio. Porque se nós analisarmos, e me foi dito por a pessoa que me passou essa visão, que mais uma ou duas legislaturas naquele período, nós só teríamos policiais vagabundos nas assembleias legislativas e nas câmaras de vereadores. Rapaz... Então não haveria um incômodo do miliciano vagabundo, do policial envolvido, do agente do Estado envolvido, de apoiar a política formal. Haveria um incômodo deles estarem sentados no lugar do político formal. Sim. Então, é muito mais interessante a análise desse ponto de vista do que diz respeito a simplesmente a mecânica formal do que aconteceu. Claro. Mas a questão da insegurança pública no Rio de Janeiro ser um reflexo da questão da nossa qualidade da política. Então, não se questionava, enfatizando, claro, que agentes do Estado envolvidos com milícias apoiassem eles, mas sim que eles estivessem sentados no lugar dos políticos formais. E isso é que tem que ser bem analisado. O problema é a política. Não é? Não, sem dúvida. Aí é que está a questão. Agora, se pegarmos o volume de policiais, de agentes do Estado, não somente policiais, envolvidos com milícia, que estavam pleiteando ou estavam exercendo cargos, mandatos na época, eram enormes. E realmente a evolução seria significativa. Já foi mesmo com sua ação, mesmo com tudo que você fez e companheiros e companheiras suas fizeram no combate às milícias, mesmo assim eles progrediram na política?
É interessante. Tem determinadas questões que eu acho que deveriam ser bem analisadas. Essa questão é fundamental. Porque, coincidentemente, no período que se iniciou uma repressão independente, bem prestigiada, com todos os recursos, coincidentemente, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público se viu uma necessidade, se buscou também especializações, no sentido que, naquela época, se conseguiu fazer uma produção muito grande de investigações, chegar a condenações, enfim. Coincidentemente, nós tivemos o episódio, aquele episódio bárbaro do sequestro dos jornalistas, do dia, que provocou, eu chamo de, se raspou ali o verniz das milícias, ali é que se iniciou efetivamente, quando a imprensa acordou que ali era o problema que estavam... Eu posso até, se você me permite, fazer um parêntese para lembrar o pessoal. Muita gente ouviu falar desse episódio, mas não se lembra bem, e outros sequer ouviram falar. Em 2006, Marcelo Freixo foi eleito deputado estadual pelo PSOL, aqui Sim. no Rio de Janeiro. E a primeira iniciativa que ele teve, parlamentar, na Assembleia, foi solicitar uma CPI sobre as milícias. Isso foi engavetado imediatamente pelo então presidente da Assembleia. Nem se cogitou fazer isso. Nesse mesmo momento, início de 2007, ele começando o seu mandato e você já atuando como titular da DRACO, você estava avançando com esse amparo em função desse rearranjo político que te deu respaldo para que pudesse haver, pela primeira vez, de fato, investigação séria, repressão séria às milícias. Mas isso persistia, como você disse muito bem, ali com a imagem ainda positiva das milícias, pelo menos em certas áreas da sociedade. A mídia começou a questionar, pelo menos alguma mídia, né? E eu me lembro, por exemplo, de uma jornalista, Vera Araújo, que teve um papel perfeito. importante, uma jornalista competente e corajosa, que começou a fazer algumas matérias críticas. A matéria crítica não é a matéria de opinião, é a matéria de informação, porque bastava você compartilhar informações sobre o que era a milícia, qualquer milícia, já era assustador e era suficiente para que a crítica se nutrisse da realidade, né? Então a Vera fez algumas matérias importantes e foi a Vera que pela primeira vez substituiu a expressão que nós usávamos, polícia mineira, pela expressão milícia. Perfeito, exatamente. Que foi perfeito, colou e a partir daí passamos todos a utilizar essa categoria. Quando, no início de 2008, ou foi já em 2007, eu acho que já foi 2008, quando houve o episódio ao qual então vou me referir, tudo mudou, como você disse, né? Aí a opinião da mídia teve de rapidamente se reciclar, daquela parte da mídia que ainda não havia se reciclado em relação às milícias, e a partir dali o presidente da Assembleia, o Pisciani, então, retirou da gaveta a solicitação do Marcelo Freixo por conta da pressão popular, da opinião pública, e teve de abrir a CPI das milícias, que eu acho que foi um instrumento importante, caminhando lado a lado com suas especificidades das suas investigações, do seu trabalho. E esse episódio consistiu no seguinte: uma jornalista com um fotógrafo e um motorista do jornal O Dia foram para ali a Batã, para a favela do Batã, fazer uma reportagem investigativa sobre o dia a dia do domínio miliciano. E foram descobertos. E nós já tínhamos tido, inclusive, episódios terríveis, bárbaros, né? Jornalistas que sofreram justamente porque foram identificados como jornalistas e tal, e foram confundidos ou tidos por X9, etc. E esse motorista, jornalista e o fotógrafo foram torturados, humilhados e, sobretudo, foram expostos à iminência de serem executados. Eles tinham a certeza de que iam ser mortos e era o que os milicianos diziam, enquanto os torturavam, etc.
No entanto, vazou a informação de que os 3 tinham sido sequestrados ou ali detidos pelas milícias. E eles perceberam que seria um desastre para eles, né, se aquilo fosse conduzido até o final, etc. E tiveram de libertar os 3. Esse episódio, entretanto, marcou profundamente a vida dos 3, profundamente. Um trauma violentíssimo. Houve matérias subsequentes a respeito, não me lembro se do fotógrafo ou do motorista, que saiu do Rio de Janeiro. Tiveram problemas gravíssimos. Graves, problemas psicológicos, problemas pessoais. Foi uma coisa horrorosa. Foi muito marcante, de fato, muito doloroso. E isso alertou a mídia, porque se converteu no centro da preocupação midiática, né? Os jornalistas sendo hostilizados, sendo ameaçados, sofrendo esse tipo de abuso e tal. E isso alterou a correlação de forças na Assembleia e permitiu que a CPI começasse a funcionar. E a questão da CPI, quando ela foi montada, é interessante que, se eu não me engano, a regulamentação da Assembleia é que quem propõe tem que ser o presidente, porque houve uma mobilização muito grande para que a presidência não fosse entregue ao Marcelo Freixo, mas sim a um miliciano. Interessante isso. É interessante. Interessante. É interessante para ver que a coisa é complexa. E não foi possível. Então, se havia a necessidade, pelas circunstâncias, pela comoção pública, enfim, pela pressão que se tinha na época pelo evento, de que houvesse a instauração da CPI, mas não era a presidência que se queria, vamos dizer assim, mas não se tinha como, porque em pressão, temperatura normal, o enfrentamento para que as milícias se colocassem nos seus devidos lugares era mais do que suficiente, não precisava avançar muito mais do que aquilo, mas houve sim necessidade da instauração da CPI. E foi importantíssimo, por quê? Porque, por mais eficientes que sejam as fontes de coleta de informações, enfim, as informações que cheguem à polícia, pelos seus diversos mecanismos, informantes, disque e denúncia também, que foi uma ferramenta valiosíssima, tanto no antissequestro quanto na questão das milícias, essas informações que vinham da disque e denúncia e de inúmeras outras depoimentos, inúmeros inquéritos, enfim, era fundamental, foi fundamental o estabelecimento da CPI, porque foi uma fonte completamente distinta do mundo de justiça e do universo da justiça criminal e segurança pública. Então, foi um canal de informações valiosíssimo. Na minha opinião, não sei como poderia ser feito, já que o fenômeno milícia se perpetua, eu acho que a CPI deveria ser permanente. Não posso afirmar, mas com uma Assembleia que pudesse permitir. Aí seria um outro questionamento, mas por etapas. Se eu não me engano, eu acho que existem países, eu acho que na Itália, por exemplo, existem, vamos dizer, CPIs ou alguma coisa semelhante, permanente, porque isso é um problema permanente que não vai acabar tão cedo, se é que vai acabar. Porque depois que se instala é muito difícil acabar. Não se pode deixar instalar. Depois que instala, é a história do tigre que acostumou a comer carne fresquinha, que é outro tipo de alimento. Isso aí se transforma numa fonte de renda, as demandas permanecem, os problemas permanecem, então os fatos geradores permanecem. Então eles vão ser sempre supridos por elementos fungíveis que vão sendo eliminados, presos, enfim, vão sendo substituídos, mas o problema continua, o faturamento continua aberto para quem se assenhorar dele, enfim. Então, a minha opinião, deveria-se ter esse mecanismo constantemente estabelecido, buscando informações. É lógico que o contexto hoje é completamente diferente daquele período onde se havia interesse de se fazer um estabelecimento de uma milícia que não estivesse com os seus líderes diretamente interessados em assumir cargos públicos, em assumir carreiras e ter uma carreira, enfim, de assumir o poder diretamente. Naquele momento, o desejo oficial
ou extraoficial era de se impor colocasse um no seu limite. lugar. Não de combater propriamente, de eliminar a milícia, mas de mantê-la a fogo brando, digamos assim, sem ambições maiores. Exatamente, se colocar no seu devido lugar, vamos dizer assim. E aí, bem-vindo o convívio, inclusive útil nos currais eleitorais. Exatamente. Desde que não concorresse diretamente. Desde que não concorresse. Esse foi um fato que a gente viveu na realidade. A CPI veio, foi uma parceria fenomenal. Foi numa época que surgiu o Núcleo de Combate ao Crime Organizado no Ministério Público, que depois foi convertido no GAECO, que tem um funcionamento nacional, enfim, se estruturou muito bem aqui no Rio. Cláudio, eu me lembro que era um obstáculo ao seu trabalho, em geral, de quem investigava as milícias, é que as testemunhas eram ameaçadas, então os depoimentos acabavam ruindo, perdendo validade, porque as testemunhas eram instadas ou coagidas a irem à delegacia e negar os depoimentos originais. Né? Na época, nós fizemos um trabalho, inclusive um trabalho que é uma técnica de combate a crime organizado internacionalmente aceito. Nós tínhamos uma divulgação muito grande, buscando credibilidade na população. Essa credibilidade nos gerava um ambiente muito bom, muito profícuo de recebimento de informações, informes, enfim, migrava uma quantidade muito grande de informações e surgiu uma situação interessantíssima que era totalmente fora da nossa realidade de delegacia, a gente nem esperava isso. O volume de testemunhas aumentou assim absurdamente, colaboradores. E o sistema de proteção à testemunha não estava preparado para fazer frente àquilo, principalmente porque naquela época, naquele período específico, o volume de policiais que comandavam as milícias era enorme. Então, o descrédito, antes de se iniciar um trabalho de consolidação da marca da Draco, da credibilidade da Draco no enfrentamento às milícias, era muito difícil as vítimas buscarem as delegacias. Claro. Porque ela chegava na delegacia... E encontrar lá o próprio miliciano. Então, isso foram casos verídicos que aconteceram inúmeras vezes. Claro. A ponto de termos testemunhas que tinham ido em delegacias e todas foram eliminadas. Nós tivemos um caso específico, se não me engano, em Caxias, que todos foram mortos. Todos. Todas as testemunhas foram mortas, foram eliminadas. Foi um caso, assim, fora da curva. E eram inúmeros os casos, são casos que realmente são de chocar. Então, o descrédito era total. Nós buscávamos uma credibilidade enorme, nós buscamos uma credibilidade, uma divulgação criteriosa dos trabalhos, enfim, a gente buscava um planejamento para trazer essa credibilidade. E quando nós começamos a colher esse apoio, nós percebemos uma fragilidade no sistema de proteção de testemunha enorme, colaboradores, enfim, foi enorme. Houve até uma modificação na sistemática, porque também nós tivemos que não permanecer numa fase inicial do ingresso dessa testemunha no sistema no território do Rio de Janeiro. Nós tivemos que inovar e retirando imediatamente do Rio de Janeiro a testemunha, para que ela tivesse mais credibilidade ainda de se manter numa posição de colaborar com as investigações. Então, isso foi uma situação que nós vivenciamos bastante naquela época. E é importantíssimo a questão da proteção à testemunha. Porque na questão da delação premiada também, porque, para dizer a verdade, as organizações criminosas, você consegue fazer um enfrentamento eficiente em relação a elas com informações de dentro, né? A testemunha é extremamente valiosa, mas a testemunha ela não tem conhecimento da área interna da organização criminosa. Só dos eventos, das práticas. Eventos. Claro. E para os líderes das organizações criminosas, nada é mais importante, mais interessante, que sejam apurados somente os fatos, os crimes gerados no decorrer como consequência da operação, mas não da organização em si, que é o que nós focávamos, a organização, a formação de quadrilha ou bando. Na época nós não tínhamos, inclusive, uma legislação específica. Nós atuávamos
procurando apurar informações para que eles fossem investigados por formação de quadrilha urbana com emprego de arma de fogo com as qualificadoras. E mais os crimes praticados pelos integrantes, os homicídios, as ameaças, enfim. E no caso, para a organização, embora não seja o ideal, a apuração de eventuais crimes praticados por agentes dessas organizações não impactam na estrutura da organização. Então, você tem que ter uma estrutura, tem que ter uma especialização para que apure a estrutura, e essa informação normalmente vem de uma delação de quem faz parte da estrutura e das testemunhas dos crimes praticados pelos agentes, pelos integrantes dessas organizações. Quer dizer, é muita coisa. Por isso que há necessidade do foco, da especialização e do foco, e de um trabalho muito íntimo entre MP, Justiça, enfim. Lavagem de dinheiro. Lavagem de dinheiro, que é uma outra... Na época, nós não tínhamos as condições de fazer, de desenvolvermos uma investigação da questão de lavagem, até porque nós estávamos aprendendo, e um volume absurdo de trabalho que começou a surgir em decorrência do aumento do volume por conta da credibilidade. Volume de informações que começou a surgir, começou a crescer numa bola de neve absurda. E o ideal é que haja uma investigação em paralelo também da questão financeira. A maturação da investigação financeira é muito mais complexa e demorada do que do estabelecimento das estruturas das organizações criminosas e até dos crimes praticados pelos seus integrantes. Então, isso é um conjunto. Então, tem que ter foco. Você não pode ter 1000 investigações, 1000 inquéritos tratando de mais diversos casos para uma problemática dessa. E cá entre nós, você quando enfrenta uma organização criminosa dessa e você desmantela uma organização dessa ou você as enfraquece, naturalmente o crime comum gerado naquela comunidade em decorrência da atividade principal dessa organização, dos monopólios criados, enfim, dos enfrentamentos para o domínio territorial, eles vão reduzir. Porque o maior inimigo do crime comum é o crime organizado. Porque o crime comum traz o quê? Traz a divulgação, traz a... Chama atenção, joga holofote em cima da organização, que é um veneno para as atividades deles. Eles querem praticar os seus negócios, o objetivo é lucro, são empresas. Então, como o objetivo é lucro, eles querem produzir aquilo de uma forma discreta, de uma forma que não chame a muita atenção. Além do... Desculpe interromper, mas é importante que talvez algumas pessoas não tenham acompanhado todo esse processo no Rio de Janeiro. Além de monopólio na venda de gás, de botijão de gás, você tem o transporte paralelo, informal, né? Construção, investimento imobiliário e apropriação de terras públicas ou edificação ilegal que é negociada por preços abaixo do mercado, com grande lucratividade, ou ocupação de prédios legalmente construídos, mas ocupações, apropriações criminosas. Em relação a isso, até para contribuir com esse seu ponto de vista, esse gancho que você trouxe, nós tivemos um trabalho interessantíssimo em um condomínio perto de Anchieta, no bairro de Anchieta. Ele estava sendo construído financiado pela Caixa Econômica Federal. Quando ele quando ele chegou a um ponto da obra que poderia ser ocupado, mas ainda não tinha instalação, não tinha sido feito o acabamento, não tinha instalação ainda elétrica, tinham alguma deficiência, mas era o suficiente, já tinha água, enfim, já tinha condições de ser tomado. Um grupo de milicianos expulsou os vigilantes que estavam lá cuidando da obra e venderam todas as unidades. Eu me lembro que na época, pelo valor vendido, eles tiveram faturamento, isso deve ter sido em 2009, faturamento de, eu acho que de R$2 milhões naquela época. Eles venderam as unidades, fizeram lá, como se fosse uma imobiliária, fizeram a venda das unidades, formalizaram uma associação de moradores com seu CNPJ, tudo regularizado, puseram lá
Testa de ferro. um testa de ferro como presidente da associação, ocuparam ocuparam o prédio, as famílias tomaram o prédio, tomaram o prédio, quer dizer, eles se capitalizaram na venda, e essa associação começou a cobrar dos moradores uma mensalidade para a luz, que era um gato, a água, sinal de TV a cabo na época, que é o famoso gato net. Monopolizaram o gás, monopolizaram a venda de gás e uma série de outros serviços. Um território vertical, né? Com o CNPJ. Com o CNPJ. Com o CNPJ. Nisso, nós desenvolvemos o trabalho de polícia judiciária, identificamos a quadrilha, enfim, uma quadrilha extremamente atuante, bastante violenta que ocupou aquilo. E o interessante é que a Associação de Moradores foi buscar a Defensoria Pública da União para defender o seu interesse de se manter por causa da questão social das famílias que seriam... A associação essa... criada pela milícia. Pela própria milícia, para ver o poder de articulação deles. E esse caso é interessante porque houve um homicídio de um dos integrantes da quadrilha, houve uma série de outros desdobramentos em outras comunidades dessa mesma quadrilha, extremamente violenta, ocupava algumas comunidades ali no entorno da linha amarela, era extremamente violenta, e grande parte do armamento adquirido por eles foi utilizando os 2 milhões desse condomínio. Desse empreendimento imobiliário. E o interessante é que a Caixa foi discutir na Justiça com a Associação de Moradores com o CNPJ estabelecido pelo grupo criminoso. E o interessante também é o seguinte, a comunidade ao lado, dominada pelo tráfico, começou a visualizar o faturamento desse grupo e entrou em choque com os milicianos, que exerciam um controle ali da... Resumindo, esse abandono total que permite que esses grupos se estabeleçam tanto para vender o seu produto cocaína, maconha, quanto para se estabelecer e vender água, gás, transporte, enfim, aquele monopólio como se fosse Estado, como o Estado fosse naquela área, ainda gera um clima de insegurança na região inteira nos enfrentamentos pela disputa territorial. Quer dizer, é o pior dos mundos. Ao fim e ao cabo, você conduziu as investigações, eu ia dizer, você prendeu. Não foi isso. Você, equipes e tal, mas um número significativo. Sim, foi muito atuante. Aquele período foi um período de uma atuação... quase 500 pessoas. Mais ou menos. Nós fizemos, na época, nos 4 anos, que foi bem marcado, exatamente início de 2007 a início de 2011. Foi esse período onde se teve uma carta branca, ou um período de liberdade para se fazer esse trabalho. Inclusive é interessante porque em 2007 nós tínhamos um período de muita simpatia e tolerância com elas, no período que se achava que aquilo seria uma opção de enfrentamento ao inimigo 01, que era o tráfico. Se iniciou um trabalho do zero, o Ministério Público, a Justiça, enfim, houve uma série de aperfeiçoamentos nesse período, a própria Assembleia Legislativa com o seu trabalho com a sua CPI. Em 2011, nesse período que houve um incremento fortíssimo de repressão e onde houve, eu acho que se eu não me engano, acho que foram mais de 500 mandados de prisão preventiva e temporária que nós fizemos. Como havia uma participação muito grande de policiais, nós modificamos uma série de formas de atuar para trabalhar da forma mais discreta possível. Senão nós não teríamos condições de atuar. Então, se nós trabalhássemos como delegacia comum, como uma delegacia comum que chama para depor, envia sua intimação, solicita rotineiramente pelo expediente um mandado de prisão, nós atuávamos de uma forma muito próxima, muito
ágil e de uma forma extremamente discreta, exatamente para não chamar a atenção dos trabalhos. Enfim, nós tínhamos uma forma de atuar e que houve uma demanda enorme. E nós trabalhávamos com casos, assim, por exemplo, em determinados casos de um relatório final, nós pedíamos 50, 40, 50 mandados de prisão preventiva, por exemplo, mais buscas e apreensões. Então nós tivemos um volume, um desempenho muito grande nessa época, foi enorme, até por conta da nossa integração com os outros órgãos todos. O interessante que tem que ser notado, e isso foi muito bem identificado e estudado pelo Inácio Cano, um trabalho que ele desenvolveu. No Sapatinho. No Sapatinho. O Inácio Cano, um colega nosso da UERJ. Ele é espanhol, mas a gente já o considera brasileiro. É carioca. Sociólogo. Ele fez esse trabalho com algumas colegas. Eu agora nem me lembro o nome das parceiras desse trabalho. Ele desenvolveu uma fundação. Fundação Boll, Heinrich Boll, eu acho. É alemã. Foi Heinrich Boll. Heinrich Boll. Acho, mas eu posso estar errado, enfim. Mas ele assinou esse trabalho que é muito importante, de fato, porque identificava a mudança de comportamento da milícia. Ele identificou, e para minha surpresa, que eu achei na época, achei bastante interessante, que eu estava mergulhado naquele universo do dia a dia, uma coisa interessantíssima que eles apuraram nesse estudo, e é verdade, foi uma mudança do perfil dessa organização criminosa. Vem aí o grau de periculosidade disso. Houve uma mudança, uma mutação no transcorrer daquele período de grande repressão. Então, no primeiro momento, quando você fala, não, houve uma repressão muito grande, houve uma pressão muito forte da imprensa, houve um trabalho na Assembleia Legislativa, divulgação exaustiva, filmes, documentários tratando do assunto, se jogou o holofote em cima, aumentou o número de milícias naquele período. Isso é interessantíssimo de análise. Durante os 4 anos e em seguida, houve um aumento do número de milícias. Houve uma redução das grandes milícias que granjeavam vantagens no período que se tinha simpatia com as milícias, no ambiente político, na imprensa, enfim, a sociedade tinha uma simpatia. As grandes milícias foram reprimidas, mas houve uma pulverização e um aumento no volume de milícias durante o período repressivo. Oportunidade de negócio. Né? Nós poderíamos dizer que se matou o dragão, se espalhou escorpiões, se espalharam escorpiões por toda a cidade. Então, naquele período de repressão, houve um aumento significativo do número de milícias e houve uma modificação do perfil das milícias, que nós começamos falando da questão da política formal, que se incomodou com um provável ingresso diretamente dos líderes desses grupos na política. Esse ingresso diretamente na política, esse objetivo se atingiu. Em compensação, a milícia se pulverizou e se ampliou por todo o território todo o território abandonado. Onde houver uma comunidade, onde há um abandono do Estado na segurança, em uma série de serviços, na questão social e tudo, lá terá o valente que é o dono da área, onde estará exercendo o domínio do fornecimento, o monopólio de serviços para a população. Água, cigarro falsificado, transporte para circular, mototáxi, falsificação de bebida, furto e roubo e recaptação de peças de automóvel, ou seja, tudo que foi legal dentro de uma área territorial, onde o Estado não se faça presente, onde as demandas estejam reprimidas, tem um grupo dominando. E essa multiplicação é muito interessante, né? E ela está ligada a uma mudança também de atitude, que acho que era o ponto inicial até,
da sua intervenção, né, quando você retomou esse ponto. O Inácio dizia no sapatinho, porque as milícias antes matavam ostensivamente de forma espetacular. Eles assinavam os homicídios, que a gente chamava, faziam uma assinatura, era uma forma de atuar para dizer que aquele crime era deles. Para criar o terror. Para criar o terror como forma de coação. Porque o medo é um instrumento de controle social. Exato, poderosíssima. Poderosíssima. Então, a educação pela pedra se dava nas demonstrações ostensivas de tortura e de extermínio, né, de execução extrajudicial, etc. Se você me permite, você fez um comentário interessante. As milícias vieram se estabelecendo, agora, na minha opinião, um dos ingredientes que mais turbinaram a ampliação desse fenômeno foi o transporte complementar. Foi quando surgiram as vans. A gente, inclusive, quando eu saí da Draco, eu fui para a Escola Superior de Guerra, fiquei 2 anos na Escola Superior de Guerra. Depois eu fui convidado pelo atual prefeito Eduardo Paes para assumir uma coordenadoria especial de transporte complementar. Isso na outra gestão do Eduardo Paes. Foi na 2014. Foi no segundo mandato de Eduardo Paes. Foi o segundo mandato. Foi em 2013. Início de 2013. O que gerou aquilo? Surgiram na época, nós temos aqui pelas nossas características geográficas uma coisa extremamente simpática, que são os cabritinhos, né? O carioca já apelidou os cabritinhos, que eram condes que ajudavam a população a se movimentar nas comunidades mais íngremes, enfim, Providência, enfim, nas comunidades. E esses cabritinhos, eles tinham legitimidade e autorização para na parte mais baixa das comunidades, ele circulava internamente. Por isso cabritinho, que sobe o cabritinho. Aí a gente até brincava muito com esse negócio pelo seguinte, porque um belo dia, o motorista do cabritinho olhou aquela planície bonita, falou assim, vamos levar este bode para pastar lá embaixo. E onde é que o mato era melhor para o cabritinho? Nas linhas de ônibus. O serviço de ônibus, pelos motivos que nós já sabemos quais são, estão mais do que expostos, pelas deficiências, enfim. Sempre se apresentou como um serviço de baixa qualidade, a população, um serviço de utilidade pública poderosíssimo, um volume enorme de movimentação financeira, muito mal atendido. Aí esses cabritinhos começaram aí, que a gente brincava, em vez de subir o morro cabritinho, o bode foi pastar nas pastagens mais verdes. E onde eram as pastagens? As linhas onde os ônibus circulavam. Uhum. Então eles começaram a concorrer, vem daí o termo transporte complementar, alternativo. Na verdade, não é alternativo. Se você pegar uma estrutura de transporte para uma cidade, você vai ver que as grandes linhas têm que ser com modais de grande capacidade. Trens, metrô, barcas e linhas de ônibus. Agora os BRTs. Tem um grande volume de transporte. Consegue transportar um volume grande. E tem as artérias que têm que ser alimentadas por outros tipos de transporte. Ônibus de menor capacidade. As vans que surgiram. Foram na época que começaram a surgir aquelas bestas, aqueles carrinhos, eu não sei se eram chineses, japoneses, enfim, começaram a aparecer aqueles carrinhos. Foi quando começou também, se eu não me engano, não posso precisar, uma política de demissão voluntária. O pessoal pegava um dinheiro, comprava aquele carrinho, começou a ser uma oportunidade. Começou a se levar idosos para determinados shows e tal. E nas horas vagas, tem aquele pasto ali para... O que era o pasto? Você chegava num ponto de ônibus e tinha um volume enorme de passageiros sem a sua demanda atendida, ele parava o carrinho e enchia. Só que isso causa um problema enorme na cidade. Do ponto de vista estrutural, isso é uma barbaridade. Por quê? Porque
onde um ônibus anda ocupando uma metragem quadrada, você vai ter que, para carregar, transportar o mesmo número de passageiros, um volume enorme de vans que vai ocupar um espaço muito maior no trânsito, vai atrapalhar o fluxo do trânsito, enfim. É uma agressão a uma estratégia de fluidez da cidade que trabalha com vários outros setores integrados. E o mais importante, foi aí que eu entrei nesse contexto, que eu não sou profissional da área de transporte, a questão do domínio das milícias em relação a esse tipo de atividade. Como é que se chegou a isso? Da mesma forma que existe abandono de áreas territoriais de uma série de serviços, inclusive da prestação de serviço público pelo Estado, a área de transporte também tinha essa questão. Então, começou as vans a concorrer alternativamente, as vans, as combis, alternativamente com os ônibus. Isso gerou uma oportunidade muito grande de corrupção dos agentes que tomavam conta do trânsito, que começaram a acharcar os motoristas. Esses motoristas, naturalmente, o que fizeram como todo animal gregário? Buscaram se agrupar para se fortalecer. Como? Criando cooperativas. Até bastante justo. Aumenta o poder deles de negociação, aumenta o poder deles de negociação e redução de custos. Assessoria jurídica, assessoria contábil, questões médicas, compra de combustível, compra de insumos, pneus e tudo mais. Se estruturaram para trabalhar e começaram, então, a chamar, começou a ter uma série de choques com as fiscalizações, porque eles trabalhavam na irregularidade, concorrendo com linhas que têm exclusividade. Chamaram quem? Os policiais, chamaram policiais para poder integrar a segurança das cooperativas e essa segurança, naturalmente, ter uma interlocução e facilitar o trabalho das cooperativas. Um belo dia, da mesma forma que os líderes das milícias perceberam que podiam concorrer diretamente, falaram assim, mas por que eu vou trabalhar para a cooperativa? A cooperativa, a partir de agora, é minha. Foi uma chacina. Há mortes em grande número. Até porque algumas cooperativas estruturadas e dominadas por grupos milicianos fortes nas armas, no monopólio da força, da política, começaram a querer se estruturar de uma forma para criar monopólios grandes e dividirem o Rio de Janeiro. Como os bicheiros sempre fizeram. A mesmíssima lógica. A mesma lógica que qualquer organização criminosa no planeta fará por conta da natureza humana. Se as circunstâncias forem iguais, a natureza humana criará aquele fenômeno. Um parêntese, Cláudio, porque a gente falou do sapatinho e não concluiu. Acho que todo mundo já deduziu, mas vale concluir explicitamente. No sapatinho, porque silenciosamente. Então, eu dizia, no início, o primeiro período das milícias, muita gente foi presa, eles passaram a agir no sapatinho, como dizia o Inácio Cano, porque passaram, então, a adotar outros métodos, criação de cemitérios clandestinos. Sim. E mortes silenciosas, para dizer mais diretamente. Desaparecimentos que começaram a explodir, e as famílias, às vezes, eram ameaçadas. Elas não podiam denunciar o desaparecimento, sabiam que seu parente tinha sido assassinado, não podiam reclamar ou denunciar, porque eram ameaçadas também. Então, os números relativos a desaparecimentos também cresceram muito, etc. O volume de presidentes de cooperativas na época que se iniciou esse fortalecimento, que foram executados, foi absurdo, foi muita coisa. Aí nós já estamos numa terceira fase, né? Não fui eu estou voltando 13, no período de 13. Fortalecimento, onde houve o fortalecimento das estruturas milicianas mesmo. Foi um período que o volume de crimes deixado, o rastro de crimes era enorme e com assinaturas. Ainda antes do sapatinho. Antes do sapatinho. Perfeito. Quando se iniciou a repressão, aí se iniciou uma repressão a essas lideranças de cooperativas espúrias, criminosas,
aos domínios das comunidades, às associações de moradores que estavam dominadas por esses grupos para que se tivesse o CNPJ e uma legalização ali até do recolhimento dos valores. Tudo isso aqui gerou um ambiente para a questão da mudança desse perfil. E o mais, vamos dizer assim, a cereja do bolo, vamos dizer assim, que se cantava em prosa e verso desde o início, era o seguinte, que o discurso legitimador, o mito de que eram agentes do Estado nas suas horas vagas, procurando combater o tráfico, isso era uma falácia. Naquele momento, tinha algumas com algum perfil de combate a... Porque cada um impunha as suas regras de conduta, vamos dizer assim, as suas pautas de comportamento. Não pode ter cabelo grande, não pode ter relação, não pode ter contatos, não pode ser homossexual, não pode pintar o cabelo, não pode andar de skate, não pode fumar maconha aqui, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Depois acabaram negociando as drogas quando... Como objetivo, isso que não se pode perder nunca de vista. O objetivo do crime organizado é lucro. Ponto. Qual é o objetivo deles? Uma empresa que tenha faturamento. Eles poderiam até estrategicamente lá atrás, por uma questão de... afirmação da sua legitimidade, fazer um enfrentamento à droga. Que cá entre nós... Como o bicho fez durante um tempo também, exatamente. Sim. Uma questão... Nós não somos traficantes. Estratégica. Uma questão estratégica de negócio. De negócio. O que também não se sustentava, porque nós já tínhamos alguns relatos de negócios de drogas sendo explorados, porque ninguém vai abrir mão de um produto, de uma mercadoria que é o que traz o maior faturamento do planeta. Ninguém vai abrir mão disso. Terceiriza, deixa isso na sombra. Faz com que a coisa seja feita discretamente, para que não afete a imagem de paladino contra o tráfico de drogas, enfim, mas o trabalho continuava. E alguns não, mas enfim, era uma questão de estratégia. A partir do momento que houve a repressão, se estabeleceu essa figura do miliciano no sapatinho, de forma discreta, de baixo perfil, acabou isso. Por que eu não vou incorporar este produto no meu leque de negócio? Se ele dá lucro. Agora, Cláudia, a pergunta fundamental é a seguinte: que bom que você está vivo, saudável. Ainda bem, né? Agora, se eu fosse sua mãe e pudesse dizer que essas coisas todas iam acontecer com você, se eu pudesse antever isso sendo seu amigo ou sua mãe, meu filho, tem tanta coisa bonita para fazer no mundo, na vida. Porque quando você enfrenta o criminoso típico, você, sendo policial, já corre o risco, enfim, é uma situação muito delicada. Quando, entretanto, esses alvos da sua ação investigativa e repressiva são colegas, de alguma maneira, de corporações policiais, etc., então tudo se torna muito mais perigoso, porque você pode estar ali lanchando com o inimigo e cria uma fragilidade para a sua própria segurança pessoal muito grande. Quando eu ia te visitar na Draco algumas vezes, eu via, você sempre cercado de segurança, mas isso é já um indício do risco que você corria, né? Durante muito tempo você foi exposto a isso. É muito difícil isso, né? Veja, você quando resolve ser policial, ser delegado, enfim, qualquer função na polícia, polícia militar, polícia civil, polícia rodoviária federal, seja lá qual for, Receita Federal, a gente brinca muito que quem só gosta do policial, a mãe, né? Só a mãe que vai gostar da promotor, enfim. Mas o que acontece? Quando você assume uma função dessa, você já assume riscos. Isso já faz parte do contrato. Você não pode reclamar, já está no contrato que o risco vai estar permanentemente ali à sua porta. Você pode reduzir e administrar isso atuando de uma forma honesta, correta, sem um cunho pessoal da coisa, atuando dentro do que deveria ser, principalmente na área da polícia judiciária, que é o que está dentro da lei,
Então, eu questiono muito essa questão do corporativismo dentro da área de polícia judiciária, né? Corporativismo de corpo. Fundamental da questão da polícia judiciária é o cumprimento da lei. Se eventualmente tiver um agente envolvido, não deve-se ter corporativismo. Mas também não se deve agir de forma impessoal, perseguições e tudo mais. Tem que ser na medida... De forma pessoal. Pessoal, tem que ser dentro da medida do que está escrito na lei. Então isso já te traz uma certa credibilidade, te traz uma coisa chamada respeito. Você não está inventando, você não está aumentando. Você está apurando o fato que está sendo levantado e será apresentado na justiça. Então isso já traz já é uma forma de atuar que tem que ser vista. E principalmente o que te traz uma segurança não é o fuzil, o carro blindado, nem nada. É você fazer parte ter o respaldo do conjunto. Você está ali exercendo a sua função. Você está ali fazendo a investigação dos fatos. Não está criando, aumentando, nem inventando. Você está trabalhando na sua função. Você está com o respaldo da hierarquia da Secretaria de Segurança do governo, da DOA, do prefeito, do secretário. Está tendo um alinhamento. O grande risco vem quando você age de forma desonesta, você começa a extrapolar de forma injusta o que está sendo apurado, e quando você está procurando de forma independente fazer o seu trabalho sem o respaldo do restante. Então, se você eventualmente, para ser mais claro, você tem uma estrutura que não está alinhada com a honestidade do trabalho e o rigor do trabalho, mas você, por algum motivo, está fazendo aquele trabalho desalinhado com esses objetivos, você está correndo um grande risco, porque você está sozinho no deserto. Porque a cúpula pode puxar o seu tapete, se isso acontece. O que normalmente, diga-se de passagem, acontece. Então, ou se tem... Então, eu brinco muito que é o seguinte, você tem que ver o brilho nos olhos do comando. Se você recebe a demanda, mas o olhar é opaco, é melhor você não aceitar. Quando você percebe que há um alinhamento e o olho está brilhando, leia-se, está tendo um alinhamento e a coisa é séria, dá para se desenvolver um trabalho. Mas como é uma atividade altamente especializada e se trabalha com assuntos extremamente sensíveis, na minha opinião, aliás, não é minha opinião, é reflexo do que eu pude estudar no mundo inteiro, onde se faz um trabalho sério, essas estruturas para combate ao crime organizado, elas têm que vir acompanhado de uma integração muito grande de todas as instituições, tem que ser feita num foco muito grande e, principalmente, tem que ter um rodízio constante dos integrantes, porque ninguém é de ferro. Claro. Cláudio, eu acho que nós já compartilhamos, você, sobretudo, é claro, compartilhou com a nossa audiência alguns fragmentos de uma história triste, dramática, dificílima, que é essa história da insegurança pública no Rio de Janeiro, né? E eu não queria terminar sem um aceno para o futuro, pelo menos um aceno, e eu acho que você acenou e nos deu régua e compasso. Pelo que eu depreendo do que você disse, é preciso contar com esse alinhamento. Esse alinhamento envolve outras instituições e a autoridade política, portanto, né? E não há uma solução para a segurança pública que não envolva, portanto, a participação, não a participação direta interferindo, né? Mas o comprometimento real com políticas comuns, confluentes, convergentes, com objetivos muito claros, de tal modo que aqueles que, como você, resistem no interior das instituições policiais, resistem a todos os apelos, né, da brutalidade, da corrupção, e mantêm o respeito à legalidade constitucional e, portanto, respeito à própria instituição, para que esses sejam apoiados, nós precisamos que essas mudanças se deem sempre de forma compreensiva, articulando
as outras dimensões também, quase que como um movimento astrológico, né? Os planetas se alinhando. Alinhamento dos astros, é o alinhamento. Eu até poderia dizer, você sabe muito mais isso do que eu, qualquer um que sente na cadeira responsável pela segurança pública, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar, mas principalmente no Rio de Janeiro, e imagine que a questão da insegurança é gerada pelo bandido, que a gente vê na rua, é inocente no mínimo. É muito, muito inocente, ingênuo, né? É ingênuo, Ingênuo. porque não é. É muito mais complexo. Eu diria até, filosoficamente, que aquele elemento na rua, ele é até uma consequência do problema. E quando a gente trata o problema, trata sem atacar a origem, a gente não dará solução. Claro. A gente não terá solução. Claro. Mas, enfim, é isso. Recado dado. Obrigado por sua luta, por sua vida, Cláudio. Obrigado a vocês que nos acompanharam aqui até esse momento. Abraço. Muito obrigado. Estou sempre à disposição. Obrigado.